aproveitar a oportunidade e agradecer aos irmãos que manifestaram carinho pela minha família, que perdemos essa semana a nossa vozinha. E agradeço, e por que estou falando isso também? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, é impossível não fazer uma reflexão sobre o tempo, sobre o que fazer com o nosso tempo, o que estamos fazendo com a nossa vida. E eu gostaria de pensar sobre isso, porque foi minha reflexão da semana, e é muito importante para o pregador trazer sempre para o púlpito o que está no seu coração. Então, queria convidar você para abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 19. 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr e levar ao rei notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei disse: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia, hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de adorar o teu nome e de abrir tua palavra e trazer dela grandes princípios para a nossa vida e coração. Que pela tua bondade o Senhor use minha vida, que o Senhor, pelo teu amor ao povo, por querer falar ao coração, unja-me agora, a minha vida, os meus lábios, para que a tua palavra atinja em cheio as nossas vidas
e corações. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, geralmente a vitória do filho alegra o pai e a derrota machuca. Davi era um pai que não podia ter o sentimento de torcer pelo filho, porque o filho Absalão rivalizou com o pai. Ele teve alguns problemas lá atrás, quando sua irmã foi violentada, e então, daquele momento em diante, ele começou a querer o trono do pai. Então, esse texto já começa nos dizendo, nos mostrando que Davi não tinha a alegria de torcer pela vitória do filho, porque se seu filho fosse vitorioso, Davi perderia o trono. O contexto era de rivalidade entre pai e filho, de luta entre pai e filho. O filho havia falado mal do pai para o povo, havia juntado tropas para tentar conseguir dominar o reinado do pai. E nesse contexto, como lemos, Absalão, filho de Davi, é morto. Davi tinha sido um menino bem criado, meus irmãos. Se estivesse no nosso tempo, teria sido um menino de boas novas, amém? Ele teria frequentado o nosso departamento infantil, convivido com os mais lindos professores. Ele era o caçula de 8 filhos, e ele tinha um pai amoroso, uma mãe amorosa. Você pode ler com calma depois, 1 Samuel, capítulo 16, 10 e 11, é de emocionar o carinho que seus pais tinham com ele. Uma mãe fiel, Salmo 86, 16, Salmo 116, 16. Ele era trabalhador também, desde muito novo, cuidava de ovelhas. Era aquele menino que, ao encontrar, as pessoas diziam: esse menino vai longe. Você já disse isso a respeito de alguém? É o seu filho, com certeza, né? Misericórdia, como você é, né? Ele era corajoso. Ele havia, num momento da sua vida, matado um leão e um urso. 1 Samuel conta isso para a gente. Mas Davi havia fracassado no fundamental. Ele havia fracassado como líder, quando ele se envolve com a esposa do seu liderado, quando ele se envolve com Betseba, esposa de Urias, mas também havia fracassado como pai. E agora, nesse texto, há um momento difícil, terrível, onde em confronto o exército de Davi mata Absalão, e alguém precisa dar a notícia de que seu filho era morto. É interessante esse momento, porque aparece para a gente aqui 2 personagens, na verdade 3. Aparece Ahimaás, que era um menino também bom e de boa fama. Versículo 27 diz isso: quando Davi vê Ahimaás ao longe, diz: ele traz boa notícia, ele é bom menino, é gente boa. Ele já tinha levado em outro momento informações preciosas para o rei. Ahimaás provavelmente era aquele que ficava ali em volta querendo servir ao rei, de alguma forma se aproximar do rei. E quando ele soube da morte de Absalão, ele disse: lá vou eu de novo, sou eu que vou levar essa notícia. Ele era filho de sacerdote, e na época, filho de sacerdote era sacerdotinho. Eles nasciam na tribo de Levi, e eram o tempo todo preparados para exercer a função do pai e da linhagem. Ele queria muito contribuir com o rei, mas o general tinha um outro mensageiro. Você sabe uma rápida assim característica do povo etíope? No que eles são bons? Corrida. E acho que desde aquela época era assim. O general tinha um outro corredor. Ele queria que outra pessoa levasse a notícia. A mensagem era espinhosa, a morte do filho de Davi. E ele disse: Ahimaás, dessa vez você não vai. Dessa vez outro levará a mensagem. Dessa vez, fica tranquilo, fica quietinho, para Jesus te abençoar.
Amás deveria ser aqueles meninos, aqueles jovens acelerados. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque se eu estivesse lá e achasse que eu tinha que levar aquela mensagem, confesso aos irmãos que eu ia ficar muito agitado. Mas não era a vez dele. Porém, ele teima em ir, e com isso, ele nos ensina algumas lições. Amás tem lições preciosas para nós nessa manhã. A primeira coisa que Amás não conseguia era ouvir não. Veja os versículos 20, 22 e 23. Que camarada insistente, que camarada que queria porque queria levar aquela notícia. E ouvir não tem sido de fato uma grande dificuldade da nossa geração. Verdade ou mentira, gente? Só eu tenho dificuldade de ouvir não? Ou tem mais pecadores aqui junto comigo? Ouvir não é um problema para a nossa geração. Ouvir não é um problema para o homem pós-moderno. Engraçado como a gente luta pelo sim o tempo todo. Já dizia o poeta que a gente devia aprender a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E deveríamos estar atentos e percebendo a importância dos nãos, tendo facilidade de ouvi-los, porque a vida é feita mais de nãos do que sims. Eu estou errado ou não? A vida é feita mais de nãos do que sims. Amás não conseguia em seu temperamento assimilar que naquele momento não era ele, que naquele momento ele tinha que obedecer, que naquele momento ele tinha que aceitar e esperar que outro fizesse o trabalho. Eu não sei quantos nãos você tem ouvido na sua vida, mas eu queria que essa manhã servisse para você se conformar com eles, aprender a lidar com eles. A mensagem que a gente ouve muitas vezes é: vença o não, supere o não. O não também é importante. Tem vezes que não vai ser, tem vezes que não vai dar, tem vezes que não é você, há coisas que não é para você. E Amás, ele insiste. Parece aquela criança mimada, né? Pai dá um sorvete, pai dá um sorvete. Isso acontece na sua casa ou só na minha? Eu quero. Insistindo demais, ele corre em direção ao rei. Aproveitando, como temos muitos pais presentes, pais, digam não aos seus filhos. Não façam tudo o que eles querem. A gente, talvez, por uma consciência pesada, porque a nossa geração trabalha muito, tem pouco tempo para os filhos, a gente diz pouco não para essa geração. E há estudos que apontam que essa geração dos nossos filhos é a geração que não aprendeu e não vai aprender a lidar com as frustrações. Então, esse treinamento começa em casa. Aprenda a dizer não sem culpa, amém? Você já faz isso? Tem pai cutucando mãe que eu vi daqui. Ouvir não, algo importante, essencial, que a Amás nos ensina. A segunda coisa que a Amás nos ensina é a esperar. Versículo 20, o que acontece é que ele ouve o seguinte: Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador, hoje não é você, espera a sua vez. Amás tinha a dificuldade de entender que às vezes não é agora. Engraçado como a geração maniqueísta que nos tornamos, a gente quer sim ou não, o espera, o talvez, é bem difícil para a gente. Amás, ele tinha em seu temperamento, na sua forma de ser, ele queria tudo no aqui e agora.
Ele sofria o mal da nossa geração. A nossa geração é engraçada. Se eu pudesse, eu colocaria a nossa geração num túnel do tempo para voltar 100 anos atrás. Você que acha o metrô muito lento, você deveria andar de bonde. Já pensou que exercício? Você que reclama quando está 2 minutos sem conexão, deveria experimentar trocar carta por correspondência. Você que acha que o trânsito é lento, deveria dirigir os carros de 100 anos atrás que andavam a 30 por hora. A nossa geração está acelerada demais. A nossa geração não sabe esperar. Fala comigo aqui baixinho, levanta a mão. Você sofre dessa impaciência? Você é aceleradinho? Eu vou orar por você e você ora por mim, tá bom? Oh Senhor. Ahimaaz era agitado, acelerado, e não conseguia esperar para o futuro, esperar a sua vez, esperar que outro dia seria ele. Deixa eu perguntar para você, você tem dificuldade de esperar? Você tem dificuldade quando você ora e Deus no teu coração fala assim, ó, espera, não é sim nem não. Já aconteceu isso com você? Como você lida com isso? Ahimaaz reprovou na prova do esperar. Ele não tinha capacidade de lidar com isso. A terceira coisa de Ahimaaz é que ele era teimoso. Tomara que quando eu o encontre lá no céu, ele não fique triste comigo, mas eu tenho que contar aqui para vocês. Ô bichinho teimoso. Fala nisso, você conhece alguém teimoso? Não olha para o marido que dá 7 anos de azar, hein? Não olha para a esposa, não. Ele tinha ouvido não por 2 vezes e insiste. Versículo 23, olha aí para você ver. Seja o que for, tornou Ahimaaz, correrei pela 3ª vez. O etíope já tinha ido, alguém já foi fazer o serviço. Por que Ahimaaz era tão teimoso? Existem aqui algumas coisas que a gente consegue perceber no coração dele e que podem ter no nosso coração também. Sabe aquela síndrome que só eu faço bem feito? Sabe, já aconteceu com você também. Tá bom, misericórdia, Senhor dos meus irmãos. A gente delega, né? Já aconteceu lá em casa. A Andréia falou, lava a louça. Eu lavando a louça, ela, você demora demais, sai daí. Amor, eu precisava fazer uma propaganda que eu lavo a louça, tá? Aquela síndrome de que os homens, por favor, me imitem, amém? Meus irmãos. Aquela síndrome de que eu tenho que fazer, só eu faço bem feito. Eu posso fazer melhor. Se eu não fizer, não fica bom. Ele não conseguia deixar o etíope fazer. Ele sabia que era a tarefa dele, mas ele tinha que fazer. Parece aquelas esposas que ficam empurrando o marido. Vai levar o lixo, vai levar o lixo. Isso não acontece na sua casa, eu sei. Na sua casa não. Na minha também não, meus irmãos. Sou bravo. Parece aquelas esposas que não conseguem esperar, né? Os maridos que não conseguem esperar. A esposa fala, deixa que eu vou resolver isso. O camarada vai lá e começa a resolver. A teimosia é um problema, porque atrás do coração do teimoso pode haver muitos pecados, muitos problemas e muitas dificuldades. Mas eu queria pensar em uma. Vocês acham que o etíope era capaz de levar a mensagem para o rei? Sim ou não? Provavelmente Ahimaaz achava que ele faria melhor. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas, o tempo das pessoas, a forma das pessoas fazerem. A gente precisa entender que as pessoas vão fazer como a gente faz. Você fica aflito quando alguém faz uma coisa diferente de você? Fica. Tenha calma. As pessoas têm várias formas de fazer. As pessoas têm várias formas de executar e a gente precisa ter tranquilidade de lidar com isso. Pare de pensar que só você sabe. Pare de pensar que só você é capaz.
Pare de tentar fazer o que você já delegou a outro. Às vezes com Deus a gente age assim também. A gente ora e Deus fala assim: tá bom, você me entregou isso, fica na sua. E você tenta resolver. Já aconteceu com você isso? Deus fala: eu recebi, deixa comigo. E você vai lá lutar, vai lutar. Nem para Deus às vezes a gente consegue entregar as nossas coisas. Já viu como o nosso coração é complicado? Já percebeu isso? Aimaas, então, nos ensina a vencer a teimosia e por trás dela tantos outros pecados que nos afrontam, que nos machucam e que fazem com que a gente não conviva bem com o outro e não empodere as pessoas. Outra coisa que a Aimaas nos ensina, e aqui pela semana que passei ficou mais latente para mim, é que a gente precisa saber por que está correndo. Olha o versículo 30, vamos para a Bíblia comigo? Você pode abrir a sua Bíblia aí? No versículo 30. Disse o rei: ponte de lado e espera aqui. Ele pôs de lado e esperou. Vou mostrar para você o que está acontecendo aqui. Aimaas tinha tanta ansiedade e euforia de levar a notícia para o rei, que ele ultrapassou um etíope na corrida. É como se eu fosse correr a maratona agora, a São Silvestre, no final do ano, e tivesse tanta vontade de fazer alguma coisa, que eu ganhasse essa maratona. Já imaginou isso? Tá bom, não pode fazer bullying com o pastor. Eu sei que você pensou, mas ele está gordinho, né? Cuidado com isso. Aimaas chegou na frente, ele se esforçou, ele correu e passou vergonha. Veja o texto que quando chega na frente do rei, ele não tinha mensagem. Veja o texto que quando ele chega na frente do rei, ele não soube dizer para o rei o que de fato tinha acontecido. Ele chegou lá, ele correu, mas ele não tinha mensagem. E foi isso que mais me chamou a atenção nesse texto, porque nós somos a geração que corremos, não é verdade? Sim ou não? Quem falou essa semana assim: eu tenho pouco tempo, estou na correria, minha agenda está ruim? Quem essa semana falou isso? Eu falei umas 10 vezes. Ainda com tudo que vivi. A gente está correndo muito. Na verdade, é glamuroso dizer que a agenda está cheia, não é verdade? Quando alguém liga para você e fala assim: eu sei que você está corrido, você fica todo feliz, não fica? Parece que você está realizando muita coisa. Tem gente correndo e não realizando nada. Tem gente correndo para chegar a lugar nenhum. Tem gente correndo sem mensagem, como estava acontecendo aqui com Aimaas. Para um pouquinho e respira. E me responde: quais foram os seus envolvimentos dessa semana? Quais foram as suas correrias? O que você fez essa semana? Na correria, que coisa foi muito legal, muito produtiva? Que mensagem você passou enquanto corria tanto? Correndo para quê? Para onde? Para juntar o quê? Em busca de quê? E essa semana, quando eu vi minha vozinha com 102 anos, que foi um presente, ali, já morta, eu falei: eu corri muito, e gostaria de ter corrido para mais perto dela, ter tido mais tempo com ela. Não que eu não tive, eu até tive, mas eu corri errado. Quando eu vi minha vozinha sendo sepultada, eu percebi que eu estou correndo errado. Quem é do futebol conhece esse termo. Aimaas parece um pouco a nossa geração, que tem corrido ou sem propósito, ou com propósitos que não tem nada a ver com o reino, que não tem nada a ver com Deus, propósitos que não vão nos ajudar em nada na eternidade. Estamos construindo muitas vezes o que a traça e a ferrugem comem, e a nossa geração precisa aprender a desacelerar. Precisa aprender
a correr a corrida certa. O etíope correu direito. O etíope chegou lá e tinha mensagem. Aimaas correu e passou vergonha. O etíope correu certo e pôde cumprir o propósito para o qual ele começou aquela corrida. Posso fazer algumas perguntas para você? Essa semana sua foi cheia de quê? Você correu para onde? Atrás do quê? Construindo o quê? Tendo como resultado o quê? Correr sem mensagem, sem saber para onde, não adianta. E a gente precisa aprender isso com Aimaas. Precisamos escolher as corridas que devemos correr. E precisamos escolher. A geração nos empurra para correr. Enche a sua agenda, trabalhe demais. Mas precisamos ter a capacidade de dizer: essa corrida não é minha. Eu não tenho que correr essa corrida. Eu não tenho que me envolver com isso. Porque Aimaas também nos ensina a parar de insistir com coisas que Deus já disse não. No caso de Aimaas, foi o general do exército. Mas no nosso caso, muitas vezes Deus diz não e a gente fica tentando fazer. Tem coisas na vida que eu não sei porque a gente insiste. Uma vez, eu estava evangelizando um homem muito querido para mim, que morava no meu bairro, desde que eu era pequeno. E ele ouvia a mensagem, dizia que acreditava, mas dizia: eu não posso entregar minha vida para Jesus. E eu falava: mas a mensagem é coerente? Você entendeu o que Cristo fez por você? Sim, mas eu não posso entregar minha vida para Jesus. Eu dizia: por que você está insistindo com essa sua religião? E ele disse: porque eu dei minha palavra para os meus pais, que eu ia ser dessa religião até morrer. Irmãos, a gente pode mudar a nossa palavra. Até porque a gente erra nas nossas decisões. Até porque o que estamos vivendo hoje é diferente do que vamos viver amanhã. A gente pode chegar para a pessoa que um dia a gente deu a palavra e dizer assim: olha, um dia eu te falei que ia correr essa corrida, mas essa corrida não é legal. Eu descobri que essa corrida não é justa, não é correta, não é boa. A gente precisa aprender a que retroceder não é vergonha. A gente precisa aprender a parar de insistir com o que Deus não mandou fazer. Quero falar uma frase para ficar no teu coração. Se por um lado não fazer o que Deus mandou é um grave problema, fazer o que Ele não mandou também é. Fazer o que Deus não mandou também é um problema. E correr demais foi um problema para Davi também. E é por isso que ele está nessa situação. É por isso que tudo isso está acontecendo. É por isso que eu fiquei pensando muito no que estou fazendo com a minha vida e com o meu tempo. Correr demais tinha sido um problema para Davi porque ele foi um pai ausente. Ele fez grandes coisas, foi um grande rei, mas perdeu o mais importante. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que adianta? Absalão, ele tinha tudo: dinheiro, castelo, casas, prestígio, posição social. A Bíblia diz até que ele era bonito, segundo Samuel 14, 25. Mas ele não tinha um pai. Ele não tinha família. Absalão não queria um rei. Absalão queria um pai. E Davi escolheu a corrida errada. Às vezes, é importante a gente parar para refletir o que a gente está dando para as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente entendeu, ou se a gente tem trabalhado para dar coisas, mais do que se dar, a gente entendeu errado. A nossa corrida está errada. Não deveríamos correr dessa forma. Vamos tentar fazer o gráfico do seu tempo?
Você trabalha 8 horas ou mais, sim ou não? Sim. Dorme 8 horas? Deveria. Já está errado, aí está correndo errado. E as outras 8 horas que sobram, o que você faz com elas? Que corrida você está escolhendo correr? No que você está envolvendo o seu tempo, essa é a corrida que você escolheu. Para aqueles que têm investido naquilo que não é importante, o Senhor Jesus tem uma palavra. Lucas 12, 20, ele diz assim: louco, esta noite pedirão a sua alma, o que tens preparado, para quem será? O nosso tempo aqui é breve, ele passa sem a gente sentir. A gente tem a sensação de que tem todo o tempo do mundo, mas não tem. Por isso, eu te exorto, eu te convido, eu te chamo a correr a corrida certa, a perceber se algumas coisas que aconteceram com Aimás e com Davi não estão acontecendo contigo. Davi chorou tarde demais. Ele termina o texto dizendo: Aimás, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele chorou tarde demais. Por isso a gente precisa aprender a dar nosso tempo para o que é de verdade importante e para aqueles que são especiais para nós. Nossos filhos podem ter tudo, mas não corramos o risco de deixá-los sem paz. Não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. Cuidado se você tem terceirizado a educação deles. Não é a avó, não é a babá, é você. Não podemos deixar de pensar nisso, porque muitos pais trabalham muito e educam pouco. E quando aparece a rebeldia, alguns ainda dizem assim para os filhos: o mundo vai te ensinar. Tentando terceirizar o que é responsabilidade nossa. Talvez você não tenha filhos, mas você tem amigos, você tem parentes e você tem pessoas queridas. Viva mais ao lado de pessoas. Viva mais para as pessoas. Viva mais, entendendo que esse mundo está tentando te colocar na corrida desenfreada do ter, do conquistar. Mas na verdade, Jesus correu, colocou os discípulos para correr em direção às pessoas. E essa deve ser a nossa busca. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Assim precisamos viver. Correr, temos corridas importantes. E em que direção? Em direção nas coisas do reino, em direção ao nosso Deus, em direção à vontade dEle, em direção às pessoas que estão perdidas, feridas, precisando da gente. Eu queria que você parasse alguns segundos. Vou fazer silêncio aqui alguns segundos para você descobrir em onde tem sido empreendidos os seus esforços. Que carreira, que corrida você está correndo? Em que direção? E talvez você consiga despertar antes que seja tarde, como foi com Davi. Que você precisa mudar de repente as suas escolhas, a sua forma de viver e a sua corrida. Queria que você baixasse sua cabeça e olhasse para a sua vida. Que corrida você está correndo? Em que direção você está correndo?